Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Que a paz do nosso Deus repouse sobre a sua vida. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nesse dia especial. Está registrado lá em Marcos, capítulo de número 16, do versículo 11 até o versículo de número 14. Observe o que diz a palavra de Deus. Logo após eu vou passar para você o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Diz assim: E ouvindo eles que Jesus vivia, que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se em outra forma a dois deles, que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Amém? Louvado seja o Senhor. São dois versículos que eu gostaria de destacar. É o versículo 11 e o versículo 14. O versículo 11 diz que, ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E o versículo 14, lá na parte B do versículo 14, vai dizer que lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Isso aqui é interessante, a palavra do Senhor, porque está contando sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cremos que o nosso Senhor Jesus morreu e nós cremos também que o nosso Senhor Jesus ressuscitou. Graças a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está vivo e assentado à destra do Pai. Só que diz a Bíblia que na manhã do domingo, o primeiro dia da semana, a palavra do Senhor nos conta que Maria foi ao sepulcro para ver o corpo do Senhor Jesus. Diz a história que quando ela chega lá, a pedra estava removida, o sepulcro estava aberto e o corpo não estava lá dentro. De repente, um homem de branco aparece e diz que ele não estava ali porque havia ressuscitado. E pede para que Maria volte e avise aos discípulos que estavam na Galileia. E o interessante é que quando ela conta para os discípulos, no caso Maria Madalena, quando ela conta para os discípulos que tinha visto Jesus, ou que Jesus tinha ressuscitado, quando ela conta para os discípulos que Jesus havia ressuscitado, diz a Bíblia que eles não acreditaram nela. O versículo 11 está explícito, dizendo que eles não acreditaram no que ela tinha falado. Lá na frente, no versículo 12, vai dizer que ele também se apresentou a outros dois discípulos, no caso aqui citando os discípulos no caminho de Emaús, está registrado lá em Lucas. Mas eles também não acreditaram. Aí finalmente ele apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e olha só o que Jesus fala com eles. Diz o texto que Jesus lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração. Isso aqui eu acho sensacional. Veja bem, os discípulos estavam trancados, presos, com medo dos soldados romanos, porque eles estavam procurando e queriam prender, queriam matar, queriam eliminar todos aqueles que diziam que Jesus era o Cristo, que Jesus era Rei, que Jesus era Deus e que Jesus estava vivo ou que possivelmente iria ressuscitar, porque essa era a mensagem do Senhor Jesus antes mesmo dele ser crucificado. Então os soldados romanos não queriam que essa mensagem continuasse adiante. E os discípulos estavam com medo da perseguição do Império Romano. Só que diz a Bíblia que Jesus ele entra onde os discípulos estão e ele não chama a atenção dos discípulos porque eles estão com medo. Ele não chama a atenção dos discípulos porque eles estão apavorados. Ele também não chama a atenção dos discípulos porque eles estão trancados, presos dentro da casa, deixando o tempo passar. Por mais que isso seja ruim, por mais que isso não fosse bom para os discípulos, o que me chama a atenção nessa palavra é que Jesus chama a atenção e repreende os discípulos por causa da incredulidade e dureza de coração. Então eu aprendo aqui nessa palavra e já vou passar para você meditar juntamente comigo. Louvado seja o nome do Senhor.
O que eu aprendo aqui nessa palavra é o que mais deixa Jesus irado, o que mais entristece o nosso Senhor Jesus Cristo é a incredulidade e a dureza de coração. Você vai ver ao longo da história Jesus falando, olha, se você crê, tudo é possível ao que crê. Se creres, verás a glória de Deus. E por aí vai, vários versículos ele cita repreendendo aqueles que não têm fé e incentivando a ter fé, incentivando a crer. Ele chega para os discípulos e fala, até quando vos sofrereis ainda, homens de pequena fé? Até quando estareis convosco? O interessante é que quando Jesus ressuscita, ele chama a atenção dos discípulos por causa da incredulidade, porque a Maria Madalena, ela conta que Jesus tinha ressuscitado. E quando ela chega com a notícia de que Jesus havia ressuscitado, eles não acreditaram no testemunho da irmã Maria. Preste atenção, eles não acreditaram no testemunho da irmã Maria. Isso aqui é interessante, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Isso me chama a atenção. Isso aqui é lindo demais, porque muitas vezes isso acontece com a gente. A gente só acredita se acontecer com a gente. A gente duvida até a hora da gente tocar. E uma coisa que deixa Jesus irado é a incredulidade. Meu irmão, você pode até não estar vendo nada, você pode até não estar observando o movimento que está acontecendo na dimensão espiritual. Só que no mundo espiritual, o que funciona, o que faz valer é a fé. O que faz valer mesmo no mundo espiritual é a fé, é a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas e que tudo vai ficar bem, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, todas as vezes que o Senhor vê um discípulo, vê um servo dele, uma serva dele, por mais que nós tenhamos defeito, por mais que nós sejamos falhos, a coisa que mais deixa o Senhor Jesus entristecido, a coisa que mais deixa o nosso Deus irado é a falta de fé, é a incredulidade. Então, querido e querida do Senhor, uma palavra de Deus para o seu coração, uma palavra de Deus para a sua vida. Eu não sei qual é o problema que você está passando, qual é a situação que você está vivendo, mas uma coisa é certa, creia, meu irmão, creia, minha irmã, que tudo vai ficar bem no nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode até não estar vendo a saída, você pode até não estar vendo a solução, louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus. Talvez você não esteja vendo uma luz no fim do túnel, talvez você não tenha noção de como você vai sair dessa situação financeira, desse aperto, dessa dificuldade. Talvez você também não esteja vendo como você vai sair dessa situação de enfermidade. Mas independente do que você esteja passando, acredite, creia no Senhor Jesus, porque se creres, você verá a glória de Deus, louvado seja o nome do Senhor. O importante, querido, é crer no Senhor. Está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como deixar Deus feliz, não tem como deixar Deus alegre ao seu respeito se você não crê em Deus, se você não confia. Porque confiar em Deus quando tudo está indo bem, quando as coisas estão dando certo, quando as orações estão sendo respondidas, é muito fácil. Confiar em Deus quando as coisas estão apertando, mas você tem uma poupança gorda lá no banco, é muito fácil. Confiar em Deus quando a saúde não está muito bem, mas você tem um plano de saúde muito bom, ou você tem dinheiro para pagar uma consulta particular, é muito fácil. Agora, confiar em Deus, meu irmão e minha irmã, quando você não tem nada no armário para você comer, quando você não tem recurso financeiro para pagar um bom médico, uma consulta, quando você não tem saída, você não sabe o que fazer, mas de repente você dobra o joelho, você começa a clamar, você começa a adorar o nome do Senhor e diz como Abacuque na sua palavra, louvado seja o nome do Senhor, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e no curral não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia! Oh glória! Louvado seja o nome do Senhor. O que Jesus espera de nós, meu irmão, é que nós creiamos nele, que nós viemos ter fé no nosso Senhor Jesus Cristo, acreditar
que Ele está no controle de todas as coisas, acreditar que Ele já prometeu e Ele é fiel para cumprir. A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo. Meu irmão e minha irmã, você é mais do que vencedor em Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É Cristo que luta as nossas pelejas, as nossas guerras. Claro e evidente que você, que nós, que eu, não devemos ficar prostrados, não devemos ficar melancólicos, parados, estagnados. É claro que não. Devemos nos movimentar, devemos agir, até porque nós precisamos orar e precisamos agir, mas agir em direção ao propósito de Deus na nossa vida e acreditar, como Pedro. Você lembra da história de Pedro? Pedro, juntamente com os demais discípulos, estavam no meio do mar, dentro de um barco, açoitado pelas ondas. Diz a Bíblia que o Senhor Jesus vem caminhando sobre o mar. Diz a Bíblia que de repente eles pensam que é um fantasma. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus grita dizendo: não temais, sou eu. Louvado seja Deus. E Pedro, ousadamente, observa, Pedro estava com medo, juntamente com os outros discípulos. Só que Pedro, ousadamente, ele fala: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até o Senhor. E Jesus diz: vem. Diz a Bíblia que Pedro, ele sai do barco, coloca os pés na água e começa a caminhar em direção ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Querido e querida, o vento pode estar soprando, o mar pode estar bravio, o seu barco pode estar até balançando. Parece que você vai a pique, parece que você não vai suportar. Mas se Jesus está na tua vida, oh glória, aleluia, isso é maravilhoso demais. Se Jesus está na tua vida, no controle de todas as coisas, olha para Jesus, vai em direção ao alvo, aleluia, crendo que o Senhor é poderoso para nos garantir a vitória. Amém? Que o Senhor nos abençoe com essa palavra, que o Senhor abençoe sua vida e venha encher o teu coração de fé. Louvado seja o nome do Senhor, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, você que ainda não é inscrito, e ao lado clique no sininho, ativando a opção todas, amém? Das notificações, para que você receba a notificação todas as vezes que colocarmos uma mensagem aqui no nosso canal para edificar a sua vida. Deus te abençoe e até a próxima mensagem, se Deus quiser.